Olá, pessoal! Vamos para mais um vídeo no canal? Não esqueça de se inscrever para acompanhar as análises diárias de M1, da lógica do preço, ok? Se inscreva, dá um like, né? E se você tiver alguma dúvida, você escreva aí abaixo, ok? Não esqueça de assistir os outros vídeos para que você acompanhe e você tenha sucesso no seu trade. O que é um primeiro registro? Pessoal, o primeiro registro é toda a primeira vela no gráfico, ok? Por exemplo, primeiro eu vou explicar para vocês, né, algumas velas para me dar o início ao primeiro registro, tá? Por exemplo, nós temos uma vela aqui, que é uma vela expirada. O que é uma vela expirada? Tá? Ela é uma vela de alta, porque é verde. É expirada por quê? Porque ela é careca em cima e ela tem um pavio embaixo, ok? Ela é parecida com a vela de comando de alta. Lembrando que são parecidas, mas não são iguais, tá? Qual é a função de uma vela expirada? Já está falando, vela expirada é quando ela tem o pavio embaixo, sendo de alta, tá? E o meu preço, ele expirou aqui, ó, ele fechou aqui em cima, porque aqui não tem mais pavio, certo? Agora, a minha vela de comando de alta, tá? Ela começa aqui, vem, deixa um pavio lá em cima, ok? E ela fecha embaixo. A mesma coisa é para a vela de baixa. Por exemplo, nós temos uma vela também expirada de baixa. O que é uma vela expirada de baixa? É quando a vela é vermelha, ela não tem pavio em cima, ela é careca em cima e o pavio embaixo, tá? Então, se ela tá falando que é vela expirada, o preço se expira aqui, ó, ele fecha aqui, na careca da vela, ok? E essa próxima vela, nós sabemos que ela é uma vela de comando de baixa, ok? Então, vocês aprenderam agora sobre o que é uma vela expirada e o que é uma vela de comando, né? Se vocês não sabem quais são as velas de comando, revejam os vídeos anteriores, ok? Se o primeiro registro é a primeira vela de um lote, pode ser uma primeira vela de um lote e pode ser também de um nanolote, ok? Por exemplo, nós temos a vela aqui, ó, esse lote de alta, tá? Ele veio, subiu, desceu o meu lote de baixa. Porém, como eu sei que o meu primeiro registro, a minha primeira vela, eu vou marcar minha primeira vela de baixa. Então, eu marco a parte de baixo, o pavio de baixo. Eu marquei, vejam só, ó, primeira marcação, ok? Continuou o meu lote, desceu a segunda vela e a terceira. Porém, eu estou vendo aqui que essa segunda vela rompeu, ok? Desceu a última vela vermelha. Subiu a de alta. Novamente um lote de alta, ela subiu e eu marquei no meu primeiro registro, que é a primeira vela do movimento, tá? Então, eu marquei no meu pavio, outra marcação aqui. E o lote continuou subindo. Então, veja só a marcação. Primeiro lote de baixa desceu, eu marquei na parte de baixo, por ser de baixo, pavio de baixo, né? Marquei, ela continuou descendo, depois ela subiu novamente, eu marquei na minha primeira vela, que é o primeiro registro no pavio de alta, ok? Vou explicar ainda melhor para vocês. Se eu tenho um lote, ele vem subindo, né? Geralmente é bom que vocês marquem, por exemplo, na reversão do lote, né? Vem a subida,
Isso aqui é uma reversão, porque é um lote de alta e outro lote de baixa. Então, isso aqui é uma reversão do preço, ok? Como eu sei que o meu primeiro registro é a minha primeira vela do movimento, a primeira vela do movimento de baixa é a primeira. Então, eu marco o primeiro pavio, certo? Marquei. Ela vem descendo, tá? Aqui tem outra reversão. Então, sobe o quê? O meu lote de alta. Então, eu marco o primeiro pavio que tem de alta, que é lá em cima, marcado aqui. Seria o meu primeiro registro. Ok? Aqui eu tenho um outro exemplo para vocês do lote com vela de comando. Por exemplo, toda vela de comando, ela tem que ser marcada. Mas, por que ela tem que ser marcada? Eu marco justamente no meu lote quando tiver uma vela de comando, porque todo comando, gente, é um preço novo, tá? Se eu tiver dentro de um lote aqui de alta e eu tiver um comando de alta, eu vou marcar justamente no meu pavio. Se eu tô falando de registro, eu tô falando de pavios, certo? Eu falo assim, primeiro registro. Já tô falando primeiro registro, a primeira vela do movimento, ok? E o meu comando, ele sempre vai ser o meu primeiro registro, tá? Por que ele vai ser? Porque todo comando é um preço novo, ok? Então, o que aconteceu? Eu tenho aqui um lote de baixa, ele desceu, ok? Houve uma reversão aqui, vejam bem, subiu, e aí eu marquei na minha primeira vela, tá? Que é o meu primeiro registro, lá em cima, marcadinho, ó. Rompendo, né? Rompeu aqui o registro, sobe a vela, ok? E aqui vai ser 2 registros, o primeiro do movimento, né? E lá em cima o meu comando também, tá? Todo comando, gente, ela vai se tornar o primeiro registro, ok? Tanto de alta quanto de baixa. Agora, nós vamos ver uma vela expirada dentro de um lote, ok? Então, o que acontece? Nós temos aqui um lote de baixa, tá? Então, minha vela vem descendo. Quando chega aqui, nós temos uma vela expirada, tá? Uma vela expirada de baixa. E nós sabemos que após uma vela expirada, eu conto com a próxima vela, que vai ser justamente o meu primeiro registro, ok? Diferente de uma vela de comando, tá? Não confundam vela expirada com vela de comando. Se eu tiver uma vela expirada aqui de baixa, como essa aqui, então eu não vou mexer nela. O meu próximo registro é a próxima vela, ok? Então eu marquei aqui, ó, o registro na próxima vela, marcadinho, ok? Aí continuou descendo, rompeu e lógico que rompendo minha vela, a próxima desce, ok? Então eu vou marcar aqui para vocês não confundirem a vela expirada. O próximo lote, nós temos no final uma vela de comando de baixa, ok? Então, nós temos um lote de baixa, tá? Marquei na meu primeiro registro de baixa, a primeira vela do movimento, tá? Por ser de baixa, é o pavio de baixa. Marquei, ela rompeu e desceu. Essa aqui, última, é justamente o meu comando de baixa. E todo comando, como eu falei para vocês, ele é um preço novo, então eu marco ele também, ok? Tanto de baixa, gente, só recapitulando, tanto de baixa quanto de alta, ok? O comando sempre tem que ser marcado. Se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da explicação, é só voltar o vídeo, gente. Voltem trocentas vezes, entendeu? Que vocês vão ficar craques na lógica do preço. Vamos para o gráfico agora.
Vejam só, eu achei aqui uma vela expirada de alta. Veja bem, essa é uma vela expirada de alta. A minha próxima vela vai ser o meu primeiro registro, ok? Então, eu vou marcar aqui, ó, minha primeira vela, primeiro registro. Vejam bem, pessoal, cuidado com isso aqui, ó. Uma vela expirada de alta e outra vela expirada de baixa. Então, nas velas expiradas, eu não devo marcar. Então, o meu primeiro registro vai ser nessa vela aqui, ó. Tá vendo? Vou marcar ela para vocês. Vejam bem. Como essas duas são expiradas, tá? E aqui é uma reversão, né? Eu marquei na próxima vela. Então, veio, ó. Vejam só quantas entradas nós temos aqui, ok? E eu posso marcar também aqui embaixo. Por quê? Por que, Milka, eu devo marcar aqui embaixo? Porque a minha marcação aqui, nós temos um ponto de reversão. Então, todo ponto de reversão, vocês sabem no gráfico que é bom ser marcado. Então, se eu pegar e marcar, vamos marcar esse ponto aqui e ver como é que vai ficar. Vejam bem como ficou a minha marcação, ó. Do ponto de reversão, ok? Ó, seria o meu primeiro registro aqui de alta, ó, marquei justamente na reversão, ó. Ele veio, a marcação, olha as duas entradas que eu tenho aqui, ó. Viu só? Duas entradas, ó. Essa é a primeira entrada e essa aqui é a segunda entrada. Outro primeiro registro aqui, ó, uma reversão aqui, primeiro registro, primeira vela do movimento, ok? Vou marcar esse pavio aqui. Então, vejam só, primeira vela movimento, né, que é o primeiro registro, veio, rompeu, essa aqui subiu, rompeu, né, a outra tentou ir e parou, né, que seria um nanolote de alta, veio outro nanolote de baixa, essa aqui subiu, negou, foi quando essa aqui desceu, ok? Viram quantas entradas? Continuou, ó, mais uma entrada e a próxima também outra entrada. Então, pessoal, acredito que tenha explicado para vocês, né? Como eu falei, se tiverem algumas dúvidas, revejam os vídeos, ok? Escrevam aí se vocês tiverem alguma dúvida. Não esqueçam de se inscreverem, ok? No canal e dar o seu like. Um enorme abraço e até o próximo vídeo.